começamos, o Umbanda surgiu a partir do encontro de duas iniciativas, digamos, de dois movimentos paralelos. Eu, o Lu e o Kleber, e mais o Stefano, que era um cara que também cantou com a gente no começo da banda, a gente andava ensaiando umas músicas do Kleber principalmente, e também umas covers. E aí, um dia, num aniversário, uma festa de aniversário na minha casa, apareceu o Brunardi, que também já era um camarada nosso, antigo, que era baixista do Vício da Era, com o Ari Rosa, que era um cara que a gente... Seu aniversário. É aniversário. Um cara que a gente conhecia, assim, pouco, né? Então ali se juntaram esses dois núcleos, né? Um que já vinha ensaiando e o Ari e o Brunardi, que também tinham as suas músicas, o Ari as suas composições, o Brunardi também, e que já tocavam. E a gente mostrou as músicas, cada um mostrou o que já vinha fazendo. Eu acho que provavelmente a gente se encantou mais com as músicas do Ari do que vice-versa, porque, né, ele era o cara que tinha as cartas na manga. E de repente o cara chega com aquele tanto de composição e coisas muito consistentes, né? Coisas, um nível de elaboração harmônica, poética, tudo. Então realmente aquilo lá causou uma impressão instantânea, né? E acho que dali pra frente eu não me lembro se a gente sentou e resolveu o que ia tocar, mas a coisa foi espontânea e a gente sentiu que deveria dar continuidade àquele momento ali. E aí o Lu tinha um estúdio na mesma casa onde aconteceu essa festa, ele tinha um estúdio de ensaio. E a gente começou a se encontrar com uma certa irregularidade de início, depois a gente começou a se encontrar semanalmente e tocando e mostrando as composições e já fazendo os arranjos, mas tudo num espírito muito espontâneo, muito no intuito de curtir mesmo, de usufruir a música. E tomar cerveja, né? Tomar cerveja e outras coisas mais. Foram os anos mais felizes que eu já experimentei. A esse núcleo original, aos poucos foram se agregando os outros, alguns que passaram e não ficaram. O primeiro deles foi o Robertão, que entrou logo no começo do Umbando, ficou por muito tempo, até falecer. O Zé depois entrou e está aí até hoje. Depois o Pafa. O Pafa, eu acho que a entrada dele teve um aspecto determinante, porque o Umbanda até a entrada dele era uma banda mais... mais fruitivo ainda, né? Era mais festa, assim, né? Mas no sentido de que era menos formal, assim, é um som agora, né? Era acústico. O Umbanda era acústico. A primeira impressão que eu tive quando o Pafa fez a bateria, quando a gente chegou a entrar num estúdio que funcionasse mais, assim, foi uma surpresa, né? Assim, eu achei uma surpresa, assim. Incorporou. Parece que tinha descido na nave espacial. O que eu lembro foi o Brunardi. O Brunardi, né, articulou essa coisa assim e me falou que eu tinha que ir lá de todo jeito, que era lá na casa do Lu, e era lá, e até que um dia que eu fui. Cheguei lá, vi aquela coisa assim, né, linda assim, e eu falei, nossa, cara, esse som é massa demais da conta, assim, sabe, me senti muito dentro do negócio, assim. Vou voar até me assentar, até me assentar, até me assentar no meu chão. Vou voar até me assentar, até me assentar, até me assentar no meu chão. E a coisa foi delineando, assim. Eu acho que o lance que eu tirei um pouco dessa orgia toda, assim, foi porque eu já tinha uma mentalidade mais de método, assim,
de querer, né, assim, fazer a coisa ficar mais certinha, né, assim, para pessoas de fora escutar, assim, porque e também criar um padrão, né, a gente tinha que ter um padrão, assim, sabe, esse padrão seria assim, né, de estrutura de música, essas coisas, assim, né, assim, puxando um pouquinho mais pro lado mais, um pouco mais profissional, assim, eu acho que, e como o lance da bateria marca muito, assim, né, então a bateria meio que, né, que, vamos dizer, endereçou as coisas, assim, né? Eu trazia o negócio um pouco mais profissional. E o fato de a gente ensaiar em estúdio, microfonado, né? Essa coisa toda, assim, né? Eu acho que trouxe esse ar, assim. E de repente, realmente, rapidão, assim, quando eu vi a coisa já tava facinho, assim, já tava muito bem estruturada. E foi rapidinho o tempo já, né? Esses ensaios, as coisas foram organizando e ficando... mostrando pro público e o público gostando. Essa música ela surgiu num ensaio que a gente fez antes do Pafa entrar na banda. Então assim, não tinha bateria ainda na época, que foi uma criação coletiva, né? Então eu tinha o tema, que é o tema da flauta, e aí tinha a harmonia também. E o Kleber foi e colocou a letra e a melodia na primeira parte. O bando tava começando e o Ari chegou com algumas músicas prontas, assim, a gente arranjou. Aí o Kleber também chegou com algumas músicas prontas e algumas músicas surgiram em parceria depois da reunião do grupo, né? E o Baião foi uma delas, talvez uma das mais coletivas, assim. E depois o Ari, numa outra ocasião, chegou com a letra, quer dizer, fez na hora a letra da segunda parte e a melodia também. E a harmonia eu fiz. Acho que foi uma das primeiras músicas, talvez a primeira música que a gente trabalhou, arranjou, né, uma das músicas mais antigas. E já foi o carro-chefe, por dizer assim, de um bando, né? Foi a música que a gente usava para abrir os shows algumas vezes. Então é uma música que tem uma pegada muito boa, né, tem um apelo assim legal.
E dá pra gente estabelecer mais ou menos essa trajetória, né? Desde desse primeiro encontro, que foi no aniversário do Marquinhos de 2001, dia 26 de fevereiro, até o primeiro show, que foi no dia do aniversário do Pafa, 18 de dezembro. Então esse processo foi quase um ano inteiro, né? Desde esse encontro até a gente arranjando as músicas e ensaiando e até fazer essa primeira apresentação, que não foi nenhuma apresentação solo, né? Foi uma participação no evento Terça Tem Canja, um evento da Secretaria de Cultura da época. E o primeiro show solo, nossa, foi no dia 2 de fevereiro de 2002, dia de Iemanjá. O terceiro vocalista do Umbando ficou poucos meses na banda, mas aparecia em alguns shows e fazia uma participaçãozinha. No vocal, nosso grande amigo Stefano Chival. Uma honra, surpresa. Depois da sua saída, a formação se estabilizou em 8 integrantes por cerca de 2 anos, e além de tocar bastante em Goiânia, o grupo passou a se apresentar também no interior goiano e no Distrito Federal. O Umbando nasceu praticamente junto com festivais culturais importantes para o estado, como o FICA, o Vaca Amarela e o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Eu já fui cético e até ateu, tentei ser ético, mas não deu. Discípulo de São Tomé, sou mesmo vendo pra botar fé. Eu já fui cético e até ateu, dei 3 pulinhos pra São Longuinho me ajudar no que eu procurava, uma estrada, um caminho. Mas no meio da encruzilhada, Deus se mostrou pra mim, sem placa, luz de imagem, só na flor e no espinho. Que sempre estiver ali, num vaso de jardim, o amor do demandado, cuidados do jardim. Só vendo pra crente, sou voador, quem acredita vendo em mim no retrovisor. Só vendo pra crente, sou voador, quem acredita vendo em mim no retrovisor. O olho mágico enxerga o cosmos, o hospital e na flor. O olho cético se fere, o espinho e o amor. O olho mágico enxerga o cosmos, o hospital e na flor. O olho cético se fere, o espinho e o amor. Em 2002 e 2003, tocamos na segunda e terceira edições do Encontro da Chapada, que tiveram como atrações principais Naná Vasconcelos e Hermeto Pascoal. Naná assistiu o show do Umbando um dia antes do dele e chegou a elogiar nossa apresentação. Maior orgulho ouvir isso de um dos nossos mestres da música. O Umbando firmou uma parceria forte com o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, tendo se apresentado em 4 edições do evento. Em 2004, o Umbando passa por transformações significativas, trocando de baixista e ganhando mais 2 percussionistas.
Carlos Foca entra no lugar do cofundador do Umbanda, Bruno Bonfá, o Brunite. Foca era um antigo camarada nosso, que ia nos shows do Umbanda desde que começamos e já conhecia bem nosso repertório. Grande músico e um dos melhores baixistas que conhecemos, Foca se entrosa rapidamente à banda. Também se juntam ao bando os irmãos Marco e Flávio Borges, que são ogãs de candomblé. Por sugestão do Robertão, eles inserem no nosso som o trio de atabaques típico dos terreiros. O Umbanda tinha agora 10 integrantes em sua formação. Depois que o Pafa entrou, né, aí o som da banda já se delineou, assim. E depois que os irmãos Marco e Flávio entraram com os atabaques, e aí eu acho que o som se estabeleceu, né, assim, esteticamente, assim, a proposta, acho que a gente tinha de, principalmente o Robertão, né, a proposta da percussão afro-brasileira bem forte, né, ela se consolidou no Umbanda, somando ao que a gente já tinha de composição, de formação instrumental. Antes de eu vir, ele me ligava direto, falava: Marquinhos, eu quero que você toque na banda comigo e tal. E por incrível que pareça, eu vim ver a banda por causa da minha filha, que ele era quase um padrinho da minha filha. E ela viu ele tocando e falou, ela chamava ele Titi Gordo. O Titi Gordo toca numa banda bonita demais, muito massa. Aí eu falei, vou lá ver qual que é. Acabei ficando, acabei gostando mesmo. A ideia dos tambores, quando o Robertão chegou pra mim para falar a respeito disso, era a ideia de colocar o tambor afro, né, que vem da concepção do candomblé. Como a gente tem uma certa bagagem nisso aí nós falamos assim, olha, eu falei pra ele, né, falei, Roberto, é muito difícil, cara, porque há um preconceito gigantesco e tal, e a banda tem uma proposta de rock, samba, essas coisas todas muito misturadas. É meio complicado, é meio até arriscoso da gente colocar isso, porque de repente pode ser mal interpretado e tal. E não. E aí a gente vai e traz a ideia do rum, que tem uma fala, o rumpi tem outra fala e o lezinho tem outra linguagem também. E daí a primeira gravação foi assim uma coisa interessante, porque a gente tocou como a gente toca o rum, né, que é o que dá na ideia do terreiro do pé de dança, ficou solista junto com a guitarra, junto com o baixo e tudo. E daí a ideia foi ficando legal, e daí a gente começou a colocar os ritmos, fazer a fusão, né? E a ideia do tambor mudou na minha cabeça. Eu falei, não, é aí que nós vamos levar a história dos tambores, né, dos atabaques. E aí a coisa foi fluindo, a energia foi crescendo cada vez mais e vocês providenciaram a construção dos tambores. Justamente, junto com o Coró de Pau, né? A gente participou da construção deles também. Um homem tem muitas artes, perseguir é sua sina. Ele é seu instrumento, silêncio é palavra de salvação. A gente está experimentando pela primeira vez ao vivo uma formação de 3 atabaques aqui. Coincidentemente está sendo inaugurada essa formação no Raizada, que é uma coisa bem mais autêntica e original e própria da música brasileira, que são os atabaques, do que a gente usava antes. Esses atabaques foram feitos pelo alemão do Coró de Pau. A partir de 2004, a formação do bando com 10 integrantes estava pronta para registrar seu primeiro álbum. Porém, nos últimos dias de 2006, Umbanda sofre o maior baque de toda a sua trajetória. Nosso violonista e principal compositor, Ari Rosa, é brutalmente assassinado. Decidimos fazer um show do Umbanda em homenagem a Ari, no início de 2007, com várias participações de amigos e músicos admiradores de sua obra.
Chamamos o compositor, guitarrista e vocalista Gregory Mark, na época da banda Olho de Peixe e que mais tarde montou a Indústria Orgânica, para tocar 2 músicas do nosso repertório. Convidamos também nosso amigo Cassiano Veronese, grande violonista e trovador do Cerrado e das Chapadas. Também assumi o violão do Ari em algumas músicas e chamamos convidados para outros instrumentos de corda. Olavo Teles, meu parceiro no Grupo Sertão, tocando viola. E Fridinho Borges, grande amigo do Ari, na guitarra, que é sua especialidade. Ari Rosa era admirado também por músicos de rock e outras vertentes musicais. Os compositores Fabiano Olinto, da Casa Bizantina, e Smoot, da Vícios da Era e Branda, fizeram cada um uma música dedicada ao Ari e cantaram acompanhados pelo Umbando. Queria aproveitar para saudar os papais do Ari que estiveram aí. E toda a família que está presente aí, a filhinha dele está aqui, a esposa, todo mundo. Nós vamos tocar Roseira, que é uma música muito especial do Ari. Essa música o Ari fez para a mulher dele, Marcelo. Não poderíamos deixar de chamar nosso querido Brunait, primeiro baixista do Umbando e quem apresentou o Ari a todos nós. Ele tocou o violão em Roseira, a última música do show em homenagem a Ari Rosa. Para fazer coro em Roseira, chamamos todos que já tinham tocado no show e também nossos amigos Duda e Zé Henrique, mais Luciana Clímaco e Tatiana Brox, que gravaram vocais no primeiro CD do Umbando. O percussionista Griff Honey representou a Coró de Pau, banda que é nossa parceira de estrada.
Foi uma catarse coletiva, dentro e fora do palco, em homenagem ao artista e à pessoa de Ari Rosa. No final de 2007, um ano após a partida do Ari, fizemos o segundo evento em homenagem a ele. Aqui ele mora na Austrália. E esse barulho que vocês ouviram aí do didgeridoo é o Claudinho aqui, ó. Quando a gente dá sorte de tocar e ele tá aqui, ele toca sempre. Dessa vez, um bando não chamou músicos convidados, mas contou com o reforço de Cláudio Pires e chegou com uma novidade. E vocês devem ter reparado também que a gente está com um integrante novo aqui, Olavo. É preciso também aplaudir os DJs, né? Zup e Igor. Valeu! A gente quer agradecer demais a vocês, porque é um prazer enorme. Todo ano a gente toca uma vez, a gente tem tocado uma vez por ano só, e toda vez que a gente toca a gente encontra a mesma recepção calorosa, a gente vê as pessoas, nossos amigos e o nosso público, e a gente fica muito feliz com isso. Então valeu muito. Em agosto de 2008, um ano e meio após o Ari nos deixar, foi a vez do primeiro percussionista do Umbanda, Roberto Júnior, nosso querido Robertão. Ele já não estava bem de saúde há algum tempo, e o último show que tinha feito com a gente foi na primeira homenagem ao Ari.
aí a gente entrou com um projeto na lei de incentivo municipal para poder gravar o CD. Esse projeto foi aprovado, a gente começou a gravar em 2004, se não me engano. Aí o dinheiro acabou no meio do processo, ou seja, o que a gente tinha pedido acabou sendo pouco, né? Que a gente tinha se baseado assim numa banda normal, né? Nossa banda não é normal, você tem instrumento demais, né? Muita gente, músicas grandes e tal. Então nossa estimativa foi por água abaixo, o dinheiro acabou e aí a gente foi terminando o CD como dava, né? E nesse meio tempo também o Ari morreu e isso foi um baque muito grande ao ponto da gente chegar a pensar em desistir de tudo, em parar com tudo, né? Graças a Deus não fizemos isso, continuamos, seguimos em frente até por, né, assim, consideração em honra dele mesmo, assim, de, né, isso foi conversado de seguir com a carreira, com a obra dele adiante, mostrar isso para mais gente. Lançamos um CD no 18 de outubro de 2009. Sim, na verdade foi dia 17 de outubro. Rapaz, com uma alegria muito boa. O que? O CD de novo? Porque a gente fazia tempo que a gente não fazia som. E aí de repente a gente consegue fazer esse evento só para lançar o CD. E nesse dia encheu aquele círculo aí todo, vibração assim. Era uma espécie de retorno à casa, né? Ou seja, a gente voltou a tocar, né? Já com CD, que era uma coisa que a gente tinha que resolver fazer. Eu parava pra terminar esse CD. Daí pra cá foi mais show do que a gente já tinha feito, assim, muito mais, né? Porque na verdade desse processo todo aí a gente ficou pingando alguns shows, 2, 3 por ano. É isso. Com esses acontecimentos todos. Quando o CD veio, a gente passou a ter uma média de 2, 3 shows por mês. E aí foi um negócio legal. Mais uma, cara, mais uma delineada para nós mesmos, para os outros, de como é que a banda era. Isso já sem o Ari e sem o Robertão, que não chegaram a ver o CD pronto, né? O CD pronto. Então, ao mesmo tempo que a gente teve que dar uma reformulada, porque eles estavam completamente presentes na gravação do disco, né?
A gente teve que dar uma certa reformulada no som para poder apresentar ele ao vivo, sem os dois e com o CD pronto. Aí pela primeira vez a gente tocou fora de Goiás, né? A gente tinha tocado em Brasília 2 vezes, né? E aí em 2010 a gente fez o primeiro show fora mesmo do estado, que foi em Fortaleza, né? No evento TEIA, que é o encontro nacional de pontos de cultura. Aí depois a gente fez São Paulo, fez Rio de Janeiro primeiro, 2 shows lá, e Campinas. Nesse meio tempo o CD acabou, a primeira prensagem esgotou em menos de 1 ano. Aí a gente já encomendou uma segunda prensagem e mais ou menos nessa época a gente partiu para essa mini turnê lá no Sudeste, né? O que será que é vão? Depois de se apresentar com grande repercussão em Fortaleza, Uberlândia, Campinas e nas lendárias casas de shows Bola Preta, no Rio, e Estúdio SP em São Paulo, Umbando tocou para o maior público em sua carreira. Foi na edição de 2012 do FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, abrindo para Caetano Veloso no palco principal do evento. Maneira de lei, pedra de toque, atire a primeira que tiver um monoque. Forquilha de goiabeira que verga, mas não quebra. Antes da certeza, primeiro existe a certeza prévia. Na lavra da gangue pura, visão precisa de um diamante. Ante a pedra bruta, desconcertante. Ao que tem conserto não se nega. Ao que não tem quem for homem, atire logo a primeira pedra. O automático deixou um trágico romântico assim. Muito trabalho ao aposento. E Deus erguendo se no clima dentro dele e apontado pra mim. Disse assim: a liberdade, a arte com o automático deixou um prático robótico assim. Valeu! Essa foi o vulgo automático. O Umbanda nunca tinha tido nenhum tipo de reconhecimento da crítica especializada. Então, assim, isso de alguma maneira ainda faltava como um respaldo especializado para o nosso som. E isso veio na forma da indicação que a gente recebeu para o Prêmio da Música Brasileira, né? Como a gente foi indicado como finalista da categoria Melhor Grupo Regional nesse prêmio, que é um prêmio anual que acontece e é considerado o prêmio mais importante da música brasileira. E de repente a gente estava lá participando dessa festa da música, que a gente infelizmente não ganhou. Mas a gente estava concorrendo também, o que não é pouca coisa, concorrendo com o Quinteto Violado, que foi quem ganhou, e com uma outra banda de São Paulo, que é o Mais Caipira.
curioso foi o pessoal do prêmio classificar a gente como regional, na categoria regional, né? Junto, inclusive, com o Quinteto Violado, que é um grupo assim que sempre foi uma referência pra gente. Tanto que uma das únicas músicas que a gente tocava que não é de nossa autoria era a versão do Quinteto Violado para Forró do Dominguinhos, que mais tarde o Gil colocou letra e se tornou a clássica Lamento Sertanejo. Então isso também, de certa forma, para nós pode ser considerado um divisor de águas na trajetória do Umbando, mas a gente pode dizer que esse reconhecimento de uma certa elite, digamos assim, da música, né, de quem entende de música, de quem estuda música, de quem conhece música a fundo, esse reconhecimento veio sob a forma dessa indicação aí, porque os jurados desse prêmio incluem Sérgio Cabral, Hamilton de Holanda, etc. Então isso foi uma consagração nesse nível, um reconhecimento do nosso trabalho enquanto um reconhecimento artístico, mais do que de público. Quando o Umbando completou 10 anos de atividades, em 2012, começamos a gravar nosso segundo álbum de músicas autorais. Chuva na cidade, lixo vira peixe, peste mata a sede, poste não resiste, boletim promete, chuva pela tarde, o jornal condena, tempo mal persiste, boletim aeronáutico, pra quem vive no recôncavo, orações do culto asfáltico. O que a gente está fazendo aqui agora é o primeiríssimo estágio da pré-produção do próximo CD. A gente define os andamentos das músicas, que sempre foram tocadas com andamentos espontâneos, né? E começa uma primeira também peneirada nos arranjos, o que fica, o que de repente está sobrando, para aí realmente fechar tudo, fechar arranjos, fechar tudo que tiver para já partir para a gravação. A partir de 2013, o Umbando praticamente se aposentou dos palcos. Nosso flautista e vocalista Marquinho não morava mais em Goiânia há muitos anos, dificultando bastante os ensaios e sua participação em shows. Chegamos a fazer algumas apresentações sem ele, com Clebão segurando os vocais sozinho, e convidamos ótimos instrumentistas para substituir sua flauta, como Pedro Verano e o rabequeiro Jefferson Leite. Isso quando os temas e solos não eram feitos na guitarra mesmo. Por fim, chegamos à conclusão de que sem o Marquinhos o som do Umbando se descaracterizava, e decidimos nos apresentar só quando ele pudesse estar presente. Nos concentramos então na produção do segundo disco, mas tivemos vários percalços pelo caminho, incluindo o sequestro virtual das gravações, que só recuperamos após o pagamento do resgate. Com tudo isso, conseguimos finalizá-lo apenas em 2018. Em setembro de 2018, fizemos 2 shows de lançamento do álbum Umbando Volume 2, no Centro Cultural da UFG e no Festival Prosa Sonora. Foram as últimas apresentações do grupo em 20 anos de carreira. Quando eu fui embora, você não marcou bobeira. As minhas tralhas, os meus trapos foram lenha pra fogueira. Você dizia que gostava, mas bem que eu sabia que você nadava bem. Eu preso nessa ilha, meu amor, seu amor, pra onde eu vou? Só tenho 3 por 4 na carteira, meu amor, sim, seu amor, pra onde eu vou? Não responde não. Com o segundo disco, em 2019, o Umbando foi finalista do PPM, Prêmio Profissionais da Música, na categoria Artista Grupo de Cultura Popular.
um bando capial do cosmos, fosse num conto era um bicho fada, fosse responso diria que fomos alma penada em pé nujando as asas. Ô de casa,